Boa tarde, pessoal. Hoje venho trazer esse vídeo com uma análise a respeito de uma impropriedade que aconteceu de uma forma muito incisiva num passado muito recente. Hoje, graças a Deus, arrefeceu-se um pouco. Mas vocês se lembram de uma horda de sectários, especialmente bolsonaristas, que pediam a extinção do STF. Vocês se lembram disso? Até hoje ainda existe isso, tá? Existe uma corrente aí realmente muito sectária que ainda fala isso. Bom, eu sempre considerei essas falas uma atrocidade, um negócio absurdamente controverso, preocupante e muito sério. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Bom, mas antes, você que acompanha o nosso trabalho aí pelo YouTube, peço que vocês se inscrevam no canal J Literato, que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo aí com o seu círculo de amizades e ativem o sininho das notificações para sempre estarem inteirados aí de nossos conteúdos, tá bom, gente? Bom, pessoal, isso, como eu disse, a época dos pleitos para a presidência da República, no período eleitoral, isso foi muito comum, fora STF, abaixo STF, teve até aquela fala daquele, desculpe o termo, aquele idiota, daquele Eduardo Bolsonaro, que eles fechariam com o STF com um soldado e um cabo e um jipe, quer dizer, coisa de gente idiota falar, E aquilo se propagou, especialmente por meio das mídias sociais, colocando aquelas hashtags abaixo do STF, fora STF, acabem com o STF, etc. Ditadura do judiciário, coisas dessa magnitude. Gente, isso demonstrou, porque veja, eu sempre sou muito russoniano, tá? Sempre que posso eu sou russoniano. Eu acredito que as pessoas não são, ou eu tento acreditar que as pessoas não sejam más, não sejam pérfidas, não sejam aleivosas a esse ponto. Eu prefiro atribuir nesse caso a um bloco de ignorância que se abateu sobre parte da sociedade, especialmente por uma influência muito forte de ideários muito arraigados em um neofascismo, coisa do tipo. Então eu não gosto de atribuir incontinente o rótulo de perversão, de perversidade, perdão, às pessoas. Mas veja, pedir a extinção do STF é o mesmo que pedir a extinção da democracia. E mais, é o mesmo que pedir a extinção da garantia de direitos fundamentais. Vejam, é por isso que eu digo, as pessoas que faziam esse tipo de reivindicação, me parece que não tinham a menor noção do que estavam fazendo, porque senão não fariam. Porque é até uma questão de inteligência. É uma questão que, após você conhecer o contexto, é uma questão de inteligência você não pedir esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que aquelas pessoas eram burras, mas ignorantes sim, desinformadas sim. E eu vou explicar o porquê. Gente, primeiro nós temos que conceber o STF, veja bem, como a cúpula do Poder Judiciário. Essa definição que eu vou dar aqui é a definição, vamos dizer, geral. O STF é a cúpula do Poder Judiciário, é a última ratio, é a última instância de um dos poderes da República. Mas, ainda de forma mais profunda, nós encontramos uma outra definição, e essa sim, que para esse vídeo especialmente importa, que é a definição prevista lá no artigo 102 da Constituição Federal, que reza, compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição Federal. Portanto, veja, por uma dicção da própria Constituição Federal, o STF é quem a guarda, é quem a protege, é quem garante a sua rigidez. E é esse órgão que as pessoas queriam, que algumas pessoas queriam ver extinto. Então vejam bem, gente,
Vamos pegar um exemplo. Além de uma ignorância, de uma impropriedade tremenda você pedir a extinção do STF, esse pedido também é um pedido absolutamente incongruente, controvertido. Por que eu digo isso? Bom, eu já coloquei aqui a definição constitucional. Ao STF compete a guarda da Constituição. Ele é o guardião da nossa Carta Magna, de nossa Carta da República, de nossa lei suprema. Gente, a nossa Constituição ela é maravilhosa. Tá? Vocês podem me perguntar se há uma efetiva aplicabilidade de todos os seus termos. Isso é uma outra questão. Aqui eu estou ponderando a própria Constituição. É uma Constituição garantista, uma Constituição realmente belíssima. E aqui eu vou citar, eu acho que o melhor exemplo possível para esse vídeo é o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que prevê ali os nossos direitos fundamentais. Né? E dentre eles, a liberdade de expressão, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, quer dizer, a igualdade entre todos, isso tudo está previsto no artigo 5º. E quem é que protege, quem é que deve desprender proteção, inclusive a esse artigo 5º? Pela própria Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Então vejam, algumas pessoas pediam a extinção do Supremo Tribunal Federal e quando faziam esse pedido, elas estavam valendo-se de um direito fundamental, que é o direito da liberdade de expressão. Assim eles rotulam, né? Para mim isso não é bem liberdade de expressão, mas vamos tomar por base que seja. Tá? Então eles, ao pedir a extinção do STF, estavam se manifestando, se expressando livremente. Né? Nós temos o direito fundamental da liberdade de expressão. Quem é que garante esse direito? Quem é que deve proteger, zelar por esse direito? O próprio STF, que é o órgão que eles pedem a supressão. Então percebam, gente, a incongruência, não é? A incongruência material disso. Portanto, eu achei imperativo fazer esse vídeo para explicar, né, para deixar claro que não há democracia, não há rigidez constitucional, não há garantia de direitos, né, se não houver o Supremo Tribunal Federal. Né? Não há que se falar em democracias rígidas com a ausência de um Supremo Tribunal Federal. Então quando eu via aquelas hashtags, aqueles pedidos, aquilo me consumia. Eu falava, gente, mas não é possível que as pessoas não enxergam isso. Não é? Quer dizer, ninguém tem a obrigação de saber termos jurídicos, expressões jurídicas, conceitos jurídicos. Mas também não é curial alguém pedir a supressão de um órgão tão importante sem ir buscar saber o que ele representa, o que ele significa. Essas pessoas que pediam a extinção do Supremo Tribunal Federal, caso ele fosse extinto, nunca mais iam poder pedir nada. Então percebam aqui esse contrassenso material, como eu disse. Então é importante, gente. As decisões do Supremo podem ser criticadas, elas podem ser ponderadas, não é? Elas podem ser analisadas como de fato o é, e isto é democrático, isso tem que ser, não é verdade? Mas é um órgão de importância sine qua non, não é? Para a rigidez de nossas estruturas. Então, antes, você que já desejou que o Supremo Tribunal Federal não existisse, é bom que veja esse vídeo e é bom que se aprofunde um pouco mais, nesse arcabouço de importâncias para a República que tem o Supremo Tribunal Federal. Portanto, esse é o vídeo. Eu senti necessidade de fazer esse esclarecimento, porque isso sim foi objeto de uma massa ignara, de uma massa que desconhecia. Como eu falei, eu sempre que posso, gosto de ser russoniano, então acho que não são pessoas más, mas com certeza pessoas que foram induzidas por falácias políticas, não é? E pessoas que ignoravam ou ainda ignoram totalmente a representação do Supremo Tribunal Federal para o país, para a República. Gente, esse é o vídeo, um simples esclarecimento. Agradeço a audiência de todos, espero que tenha sido de grande serventia para você esse nosso conteúdo. Valeu!